Sebastião Laranjeiras, uma cidadezinha no interior do sudoeste da Bahia, com forte influência católica e destaque por apresentar novas oportunidades de negócio e crescimento. Quem a visita a define como acolhedora e animada. O povoamento do território iniciou-se por volta de 1742, por portugueses que se estabeleceram na região, desenvolvendo a agropecuária. Entre as famílias ali estabelecidas se encontravam os Parreiras, família fundadora do arraial denominado Boqueirão dos Parreiras, que mais tarde se denominou como Sebastião Laranjeiras. O município chama atenção por sua riqueza nas festas e apresentações culturais. Ou será que isso agora está no passado? Nos dias atuais, Sebastião Laranjeiras e muitos outros pequenos municípios deixam sua identidade, cultura e história cair em esquecimento. Esse trabalho busca tentar encontrar uma solução para que esse pagamento não ocorra mais. Primeiro passo: entender por que isso acontece. Meu nome é Luz Marina Rocha Marques Alcântara, sou natural de Candiba, resido aqui há 45 anos, portanto eu já me sinto uma cidadã sebastianense. Sou professora há 36 anos. Quando eu cheguei aqui em 1980, é uma cidade pacata, né? Eu percebi isso, a gente percebe isso. Cidade pacata, com muita sede, né, de uma busca de um desenvolvimento. E naquela época ainda estava iniciando, né, o ensino Fundamental 2. Aqui só existia o Fundamental 1. E estava iniciando, né? Já havia uma turma, né, que havia concluído o Fundamental 2 e estava iniciando o ensino, na verdade, o magistério, né, que é o segundo grau hoje chamado. Então havia um curso de magistério que as pessoas tinham como formação, né, o magistério, a docência, né, para ser professor. E isso eu comecei a lecionar. Uma das disciplinas que eu lecionei no fortalecimento desse curso de magistério foi a disciplina de prática de ensino. Ajudei nessa construção. Olha, eu não sei se na verdade foram esquecidos ou foram substituídos, ou talvez não, nenhuma palavra seja substituída, mas parece que vai mudando, chega alguém, não tem uma coisa, um certo respeito, né? Vamos dizer assim, um certo respeito pela cultura. Então, aquilo que todo mundo pode tirar, colocar, fazer da forma que quer, não, isso aqui era ruim, agora é desse jeito. Então, eu acho muito sem direcionamento essa parte cultural do nosso município. Ela sempre é uma coisa sem direcionamento. De qualquer forma, resolve da forma que quiser. Porque eu sempre digo que um povo sem história, um povo sem cultura, é um povo sem memória. E vai acabar que daqui a um tempo, você e seus filhos, netos, nós não vamos, essas pessoas não vão saber, né, como foi essa história. Se não acordar logo depressa e fazer esse resgate e impor este respeito à cultura do município, a gente vai ficar um povo sem memória. A pessoa, ela tem aquele certo respeito, aquele certo amor por aquela tradição, mas falta mais um incentivo, falta mais trabalhar com essas pessoas, para que com as pessoas que estão vindo também, os jovens, para que eles vão entendendo e valorizando aquilo ali. Eu estou dando exemplo, eu estou falando aqui e lembrando da questão do reizado. Então precisa ser mais, não é tocar mais o reis, cantar mais o reis, mas ir buscar mais a fundo, na raiz, mostrar mais, as pessoas valorizarem, as pessoas que estão ali ao redor,
né, ter mais respeito com essa tradição. Todos que chegarem se respeitassem, né, seja lá a forma que humilde, simples naquele ali, mas deveria ter um pouco de respeito, e aquela pessoa, aqueles integrantes, vendo, né, sentindo que estão sendo respeitados, ele ali fortalecia mais aquela tradição. Então, as crianças que estão ali observando, os jovens que estão ali observando aquele respeito, aquela atitude, né, para com aquele evento, aquela tradição, aquela manifestação cultural, aquelas pessoas iam aprendendo também a respeitar, e essa tradição ela não morreria, ela não deixaria de existir. Mas se você nunca fala, se você não se importa, e aí vai passando, né? Os livros didáticos não trazem, né? E aí, porque os livros didáticos não trazem, ninguém fala nada, e aí fica como, né? A diferença é porque havia mais a participação da família. As famílias participavam bem mais. Não sei se nos eventos, até nos eventos mesmo de festivais assim, de comemorações de aniversário da cidade, essas coisas, não sei se é porque tinha uma participação maior da escola, né, da educação, e aí as famílias participavam mais, eram mais atentas a isso. É uma memória de uma cidade pequena, pacata, mas que ela sempre está em busca de coisas prósperas, de desenvolvimento, de futuro brilhante, e é uma cidade que ela não cansa de lutar, de buscar isso. Então essa memória é uma memória muito boa, muito viva, e que ela continue, que ela perdure. Segundo passo, o que pode ser feito? A escola tem um papel importantíssimo. Ela tem um papel de construir, de fortalecer ao aluno, ao cidadão ali que está na formação, né, enquanto ser humano, essa história do seu município. A escola ela não pode ficar somente na semana do aniversário da cidade falar que precisa uma coisa mais eloquente, mais firme, mais didática, mais cheia de propósito mesmo. Não só eu falou do município, eu vou dar uma escorregada aqui, mas da Bahia também. A Bahia ela não pode, a história da Bahia o aluno precisa conhecer e saber como é. Então tem muita coisa que fica a desejar, né, sobre a história da Bahia enquanto estado e também do município. E aí a escola precisa mais, com veemência, né, formar pessoas, cidadãos que vão entendendo isso, que vão sabendo da real história, né, do município, como é a real história do município. Tem um detalhe muito interessante que eu critico, sempre eu critico, mas quem sou eu, né, para resolver isso? Eu acho a questão, por exemplo, do 7 de abril. 7 de abril comemora-se o dia que o prefeito tomou posse, o primeiro prefeito tomou posse. Mas, na verdade, a emancipação do nosso município se deu há um ano antes, certo? Então, muita gente não conhece essa parte da história. Então, há um ano antes, o município foi emancipado de fato. Aí teve o processo eleitoral para a escolha, né, de ter o prefeito, e aí o prefeito teve, né, eleições, teve voto, o dia da escolha, né, do prefeito, enfim, depois teve a abertura, teve o processo eleitoral todo, completo. Mas, para tanto, isso aí foi um ano. Aí, no ano seguinte, no dia da posse, que é 7 de abril, né, a posse do prefeito, fala-se que é a emancipação, que é o aniversário, mas o aniversário se daria no dia que foi cortado os laços, né, que cortou os laços com a cidade de Palmas de Monte Alto.
que é o município pelo qual o nosso foi desmembrado, né? O município de Sebastião Laranjeiras foi desmembrado. Assim, a participação da escola, né? Que antes era a participação da escola como se diz, gente, o aniversário, por exemplo, o aniversário da cidade, eu acho que combina, né, com a parte cultural, e aí boa parte disso aí é jogado para um lado e substituído para shows, né? Shows que os artistas, eles vêm, faz o seu show de 1 hora e meia, vão embora. Eu sei que as pessoas também querem isso, a grande parte da população quer isso, mas com isso a cultura está em detrimento da cultura do município. Eu acho que teria que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, diurnamente, né? Que fizesse essa parte cultural e que tivesse também esse show, tivesse o horário desse show, mas não ficar só nessa questão do show e deixar essa parte cultural, porque é um momento de ensinamento, de aprendizado, né, que as pessoas vão tendo, as pessoas vão aprendendo, né, porque se não tem um livro didático, a história do município, ela vai ser lida, contada através de cantos, de versos e de uma série de arte, né? Através da arte se conta a história do município. Então, as pessoas, quem não conhece a história, passa ali a conhecer. Então, falta essa parte, mas às vezes deixa isso de lado, foi deixado de lado. E é preciso esse resgate, de trabalhar, né, com essa juventude toda, com maior empenho, com maior responsabilidade, para desenvolver neles, para cultivar neles essa sede, essa paixão, essa vontade de conhecer, e aí ele conhecendo, ele passa a respeitar, né, a cultura, as manifestações culturais que tem em nosso município, porque não são poucas, são muitas, mas elas precisam ser a cada dia mais valorizada, mais enriquecida, mais fomentada, mais subsidiada, e o nosso jovem precisa disso, precisa de que alguém fomente isto, essa ganância, né, essa vontade, para que ele descubra, para que ele perceba essa necessidade e essa importância, né, de conhecer essa cultura e de preservar essa cultura no município. Terceiro passo: como colocar em prática? Realmente, é perceptível o fato de que não só Sebastião Laranjeiras, mas também os pequenos municípios estão deixando sua memória e cultura serem esquecidas, um assunto sem discussão ou visibilidade. Também descobrimos que nem sempre foi assim e que existiam manifestações culturais importantes, como o desfile de 7 de setembro, que muitos jovens até desconhecem. A questão central é: por que essas práticas foram abandonadas? Por que escola, prefeitura, Secretaria de Cultura Municipal e Estadual deixaram isso acontecer? Mas, para colocar em prática e tentar solucionar esse problema, podemos propor valorizar os artistas locais, para que a identidade seja construída e que a arte possa ter origem aqui, nascer aqui, para que os artistas que aqui existem não precisem se deslocar para receber seu devido valor. Em inspiração a outras cidades e ao Colégio Dom Pedro, que já chegou a adotar essa prática, sugerimos também que sejam fornecidos concursos públicos, não no sentido didático, mas competitivo, como competições de dança, como a dança de quadrilha junina, competições gastronômicas que exaltem os pratos locais, o sabor daqui, ou então competições entre apresentações de músicas, poemas, artes, tudo isso enraizados aqui, construindo novamente a identidade. E para finalizar, também podemos usar as redes sociais para registrar e divulgar a importância da cultura, já que sabemos que as redes sociais são o principal ponto de influência hoje em dia. Influenciar os moradores a participarem e terem seu papel aqui também valida o sentimento de pertencimento, que também é um ponto de nosso trabalho. Trazer esse sentimento para que novamente os moradores não precisem sair daqui para achar sua identidade.
Tudo isso irá servir para resgatar a identidade sebastião-laranjeiras, a construindo e fortificando, e fazer com que as próximas gerações conheçam sua história e se sintam de fato sebastianenses.